Olá, meus amigos! Mais uma vez estamos aqui juntos para gastarmos um tempo com a parte geral do direito penal. Hoje, propriamente falando sobre a ilicitude como elemento do conceito de crime. Vem comigo! Para começarmos a conversar, nós temos que nos lembrar do conceito de crime, pois crime é um fato típico, ilícito e culpável. Logo, a ilicitude, ela compõe o próprio conceito de crime. Um fato típico só será crime se ele for ilícito. Então, o que vem a ser a chamada ilicitude? A ilicitude nós temos que levar em conta o aspecto formal dela, que nada mais é do que o comportamento humano praticado por alguém que seja contrário ao dispositivo previsto em lei. Portanto, se aquele comportamento for lícito, for permitido pelo direito, não haverá um ilícito. Quando falamos em ilícito, nós estamos entendendo então que se esse comportamento que é contrário ao direito, ele passa a ser permitido, nós vamos entender então que existem causas que afastam a ilicitude. Quando falamos em causas de exclusão da ilicitude, essas causas podem estar previstas tanto na parte geral do Código Penal, e assim elas são chamadas de causas genéricas ou gerais de exclusão da ilicitude, como também podem estar previstas na parte especial do Código Penal ou na legislação penal especial. E aí nós vamos falar em causas específicas ou causas especiais de exclusão da ilicitude. Outra questão importante a se falar é que, para que esteja presente uma causa que afasta a ilicitude, nós precisamos entender se bastam os elementos de ordem objetiva, ou seja, aqueles elementos de ordem fática, aqueles elementos que, uma vez previstos na lei e aparecendo na circunstância fática, já justificariam a causa de exclusão, ou se também há necessidade da existência de elementos de ordem cognitiva, de conhecimento, de ordem psicológica do agente. Vamos pela concepção objetiva. Para a concepção objetiva, será causa de exclusão da ilicitude quando apenas o fato em si, a apreciação do fato, justificar uma causa de exclusão. Imaginemos o indivíduo A vê o seu desafeto B, e ele atira em B querendo matá-lo por vingança. No entanto, depois se descobre que B iria matar C. Então, pela simples análise dos fatos, entende-se que A agiu em legítima defesa de C. No entanto, você diz, mas o A não sabia que estava agindo em legítima defesa de C? Sim, e aí entra a concepção, o elemento subjetivo. Então, para a concepção subjetiva, além de a circunstância fática indicar a existência de uma causa de exclusão de ilicitude, é preciso também que estejam presentes os elementos de ordem subjetiva, psicológica. O agente tem que saber estar agindo acobertado por uma causa de exclusão. Então, nesse exemplo que nós demos, não estaria presente essa causa de exclusão de ilicitude, porque A não sabia que agia em legítima defesa de C. Qual é a natureza jurídica das causas de exclusão de ilicitude? São normas penais não incriminadoras, porque elas não descrevem comportamento, e sim, nesse caso, elas permitem, e aí poderíamos dizer normas penais não incriminadoras do tipo permissiva. Essas normas, elas tanto podem estar previstas na lei, e assim são chamadas causas legais, ou também elas podem, em tese, nem mesmo estar presentes na lei, e aí diríamos causas supralegais de exclusão da ilicitude. Ou seja, as causas supralegais seriam aquelas que não estão previstas na lei, mas elas são admitidas pelo direito. Algumas causas são comentadas a respeito disso, por exemplo, a situação dos pais que ministram remédio para os seus filhos sem serem habilitados para isso. Então, estaria aí afastada a ilicitude desse comportamento em razão de um direito que os pais têm, mas nisso há um pouco de divergência, alguns entendem serem princípios gerais do direito, e assim não há muito consenso. Agora, uma causa supralegal de exclusão da ilicitude em que há consenso, ela é aceita por todos, é o consentimento do ofendido. O consentimento do ofendido, portanto, ele pode ser
aplicado nos crimes que são patrimoniais ou naqueles mesmo os crimes contra certo nível de ofensa à integridade física, crimes contra a honra. Ou seja, se o agente disponibiliza daquele direito, em tese ele pode consentir. Veja que alguns requisitos necessários, essenciais para o consentimento do ofendido, poderíamos primeiramente dizer que ele deve ser concedido por alguém que tenha capacidade. Outro, que ele não deve ser viciado mediante a prática de coação moral ou mesmo coação física. Outro elemento que nós podemos entender é que ele deve ser claro, inequívoco. Vejam que são requisitos que são essenciais para que o consentimento seja aceito como uma causa supralegal de exclusão de ilicitude. Fala-se até mesmo da possibilidade do consentimento do ofendido nos crimes culposos. Por quê? Porque nos crimes culposos, vamos imaginar um indivíduo que aceita ser garupa de um motociclista que é imprudente. Então, entende-se que, mesmo causando uma agressão, ali, uma lesão corporal culposa, o fato da vítima ter aceitado se submeter àquela condição, imagine uma pessoa que fica empinando uma motocicleta e tem um garupa atrás. Então, o consentimento do ofendido pode, inclusive, coexistir nos crimes culposos, sem nenhum problema. Pode funcionar como causa de exclusão da própria tipicidade. Vamos nos lembrar do artigo 150 do Código Penal, que trata do crime de violação ao domicílio. Portanto, entrar clandestinamente na residência, na propriedade, sem autorização do morador, é crime. Logo, se o morador consentir na entrada, fica afastada a própria tipicidade da conduta e não a ilicitude. Tudo bem, vamos adiante. Agora, nós vamos começar a falar de cada uma das causas de exclusão da ilicitude previstas na parte geral do Código Penal, as chamadas causas genéricas. Vamos começar pelo estado de necessidade. Estado de necessidade. O estado de necessidade é uma causa de exclusão de ilicitude prevista no artigo 24 do Código Penal, que diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou, por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, salvar o quê? Direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Logo, o que poderíamos entender, qual o conceito de estado de necessidade, nada mais é do que aquela situação de perigo criada diante de uma colisão de bens ou interesses jurídicos que são pertencentes a pessoas diferentes, em que o ordenamento jurídico autoriza que, para proteger um bem que estava ameaçado, haja o sacrifício de outro bem. É, portanto, uma causa de exclusão da ilicitude. É um direito subjetivo do agente contra o próprio Estado. Por quê? Porque se o agente pratica uma conduta nessa condição de estado de necessidade, isso afasta a ilicitude, ou seja, o Estado não poderá puni-lo. Algumas teorias falam a respeito dessa natureza jurídica do estado de necessidade. Embora já saibamos que se trata de uma causa de exclusão da ilicitude, o Código Penal adota a teoria unitária. E pela teoria unitária, o estado de necessidade é uma causa justificante. Logo, ela justifica a conduta, ela torna justa, não é ilícito para o direito penal brasileiro. Portanto, pela teoria unitária, estado de necessidade é causa de exclusão da ilicitude quando o bem jurídico sacrificado for de igual ou menor valor do que o bem jurídico que estava ameaçado e foi preservado. Então, vamos imaginar a seguinte situação de um sacrifício de um bem jurídico de menor valor. Imagine um barco em que tenha pessoas e tenha malas contendo joias e ouro, e o barco começa a afundar, precisa livrar peso. Se o agente
causa prejuízo material jogando ouro e dinheiro no rio para preservar a vida das pessoas, ele estará sacrificando um bem de menor valor para preservar um de maior valor, estaria diante de uma acusação de cometer um crime patrimonial, ele teria agido em estado de necessidade. Vamos imaginar o que seria um exemplo de bens jurídicos do mesmo ou de igual valor. Imagine um barco em que tenha várias pessoas, mas existe somente uma boia salva-vidas. E, diante de uma necessidade, o barco vira, uma pessoa se apodera daquela boia e ele tira a vida dos demais e afoga as outras pessoas para que ele possa se salvar. Afinal de contas, a boia não suportaria o peso de dois. Veja que, nesse caso, diante de um conflito de bens e interesses, no caso aí o direito à vida, daquele que estava com a boia, estava com seu direito ameaçado, e do outro que estava querendo lhe retirar a boia, ele acaba sacrificando o outro bem para preservar o seu. Veja, são bens de igual valor. É justo isso? Não, não é justo, né? Pergunte para a família daquele que morreu se é justo sacrificar. No entanto, o nosso Código Penal aceita que, se o bem jurídico for de igual valor ou de menor valor, haverá uma causa de exclusão de ilicitude. Logo, a contrário senso, quando que não será lícito, quando que será ilícito? Quando o bem jurídico que for preservado for de maior valor do que aquele que foi sacrificado. Seria a hipótese, então, de, para preservar as malas de ouro e de dinheiro, jogar as pessoas fora, né, do barco para que elas se afogassem. Ok? Portanto, o estado de necessidade para o nosso ordenamento jurídico, ele é uma causa de exclusão da ilicitude quando o bem jurídico sacrificado for de igual valor ou menor valor. Pela teoria diferenciadora que tem origem no direito alemão, o estado de necessidade ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um estado de necessidade justificante, ou seja, atua como causa que justifica a conduta e afasta a ilicitude, causa de exclusão da ilicitude, mas também ele pode ser o estado de necessidade exculpante, ou seja, o estado de necessidade aí funcionaria como uma causa de exclusão da culpabilidade e não da ilicitude. Vamos ao primeiro caso. Para a teoria diferenciadora, e aí por que chama diferenciadora? Porque ela diferencia o estado de necessidade dentre essas duas situações diferentes. Será, então, estado de necessidade justificante quando o bem jurídico que foi, ou bem jurídico ou interesse que for sacrificado, for de valor menor do que o bem que for preservado? Então, naquela hipótese do barco, quando optou-se por jogar as malas de dinheiro e ouro no rio para preservar a vida das pessoas, isso seria justificante, portanto, essa conduta não seria ilícita contra aquele que eventualmente o dono do dinheiro que queria acusar a pessoa, portanto, de lhe causar um prejuízo patrimonial. Para a teoria diferenciadora, o estado de necessidade também pode ser exculpante, isto é, aquele que afasta a culpabilidade. E quando que ele será exculpante? Quando o bem jurídico ou o interesse sacrificado for de igual valor ou superior valor ao bem que foi preservado. Portanto, se o bem sacrificado for de igual ou superior valor ao bem que foi preservado, isso pode afastar a culpabilidade, mas não afasta a ilicitude. Por quê? Porque entende a teoria diferenciadora que não é justo. Então não afasta a ilicitude da conduta, ela continua ilícita. No caso de o bem jurídico que for sacrificado for de igual valor. Imagine vida por vida. Se o bem for de igual valor, e A sacrifica B para preservar a sua vida, isso não é justo. No entanto, ele afasta a culpabilidade. Lembre-se, para a teoria diferenciadora, ok? Que entende como estado de necessidade exculpante, quando for de igual valor. Lembre-se que na teoria unitária, quando o bem for de igual valor, afasta a própria ilicitude. Mas a teoria diferenciadora, ela diferencia em estado de necessidade
exculpante e estado de necessidade justificante. Um exemplo que podemos dar de estado de necessidade exculpante, quando o bem jurídico que for sacrificado for de maior valor do que aquele que for preservado, imagine uma situação de uma mãe que perdeu o seu único filho e guardou uma única foto durante toda a vida dele. E aí, no momento de incêndio na casa da mãe, ela está chegando na casa dela, ela vê que a casa está pegando fogo e aquela única foto dela, daquele filhinho que ela perdeu, está lá na estante. E aí ela vai tentar entrar, o bombeiro fala, não, a senhora não vai entrar aqui. Ela fala, eu preciso entrar para salvar aquela foto do meu filho. Ele fala, não, a senhora não vai entrar. Aí a mãe pega um pedaço de pau, dá uma paulada no bombeiro para que ela se livre daquele obstáculo e consiga entrar e pegar aquela única foto. Veja que o sacrifício dela foi de um bem de maior valor do que da foto, porque ela agrediu, ou imagine que ela tenha até matado o próprio bombeiro. Então, ela sacrificou um bem jurídico de maior valor para salvar um bem que estava ameaçado, que era de menor valor, que era a fotografia. Nesse caso, é ilícito, porque não justifica a conduta, é ilícito, mas eventualmente poderá afastar a culpabilidade no caso da justiça entender que era inexigível outra conduta. Mas entenda que aí afasta a culpabilidade. E nós não estamos tratando de culpabilidade, nós estamos falando de causas de exclusão da ilicitude. O nosso ordenamento jurídico prevê essa possibilidade de um estado de necessidade exculpante apenas no regime militar. O Código Penal Militar, ele adotou a teoria diferenciadora, mas o nosso Código Penal não adotou essa teoria. Quais são os requisitos para que esteja presente um estado de necessidade? O primeiro deles é que exista uma situação de um perigo atual e inevitável. O que é um perigo atual? Perigo atual é aquele que está acontecendo no exato momento da ação do agente. O agente, no momento em que ele tem que agir para salvar um bem ameaçado, o perigo está ocorrendo naquele momento. Perigo atual. Então, imaginemos que uma pessoa está perto de uma encosta, né, e está desbarrancando, na hora que ele olha, está caindo aquele monte de árvore, descendo aquela terra. Então, veja, ele está numa situação de um perigo que está acontecendo. Ou então, diante do ataque de um cão bravio que vem sobre a pessoa, sobre o próprio agente ou sobre um terceiro, então está acontecendo o perigo. Perigo atual é diferente de perigo iminente. O artigo 24 não fala do perigo iminente, ele fala só do perigo atual. O artigo 25, que fala da legítima defesa, fala sim de agressão atual ou iminente, mas o 24 não fala. E aí vem a pergunta, e se o perigo for iminente? Ele também estará compreendido dentro da exclusão de ilicitude do estado de necessidade? Há uma divergência entre alguns doutrinadores, mas entendendo-se o perigo iminente como a probabilidade de dano, ou seja, um perigo em que há uma probabilidade de dano, tem-se entendido que também, sendo o perigo iminente, há de se compreender o estado de necessidade. Só não seria o chamado perigo futuro. Perigo futuro, imagine a situação em que o agente está atravessando por uma ponte, e aí a ponte começa a rachar, começa a dar uns estralos. Aquilo indica que poderá a ponte cair. Sim, o indivíduo não pode, por causa disso, jogar as pessoas que estão sobre a ponte, jogar no rio para salvar de um perigo que realmente poderá vir a acontecer, porque isso aí seria um perigo futuro. O que é um perigo inevitável? Como o próprio nome diz, é aquele em que o agente não podia de outro modo evitar. Por quê? Se o agente podia evitar fugindo, pulando, escapando de alguma outra forma, não há que se falar em estado de necessidade. O perigo inevitável, portanto, é aquele evento da natureza ou aquele evento até animal, aquele ataque animal, ou até mesmo causado por uma pessoa, em que o agente não podia evitar. Nesse caso, ele agindo estará em estado de necessidade. Um segundo requisito mencionado pela legislação, que a gente pode retirar do artigo 24, é a situação de perigo não provocada voluntariamente pelo agente.
Ou seja, o agente não pode ter provocado a situação de perigo. Mas aí nós temos que tentar entender qual é o sentido da palavra vontade. Se a gente imaginar numa conduta dolosa, em que dolosamente o agente agiu com vontade de provocar aquele resultado, então naturalmente que ele não poderia se beneficiar da excludente da ilicitude do estado de necessidade. Imagine que no barco, então, o indivíduo dolosamente, sabendo que tem pessoas ali, ele começa a balançar o barco para virar o barco. Se o barco virar e só tinha aquele único salva-vidas, aquela única boia, naturalmente que ele não pode se beneficiar do estado de necessidade. Por quê? Porque ele teria provocado por sua vontade e, no caso, dolosa, porque ele quis realmente afundar e virar o barco. Algo que a gente tem que talvez chamar um pouco mais a atenção é no caso do perigo ter sido provocado por culpa. A pergunta é, aquele que provocou o perigo culposamente por imprudência, por negligência ou imperícia, poderia ele se valer do estado de necessidade? Então vamos imaginar esse mesmo exemplo do barco em que o indivíduo, por imprudência, começa a chacoalhar o barco sem querer virar, mas sendo engraçadinho, né, a gente já sabe, né, dessas situações que infelizmente acontecem, por imprudência acaba virando o barco. A pergunta é, aquele que, sendo imprudente, acabou virando o barco, poderia ele se utilizar do estado de necessidade, então, e pegar aquela única boia e acabar matando as outras pessoas para que ele pudesse sobreviver, sendo que ele agiu culposamente? Há duas correntes. A primeira diz o seguinte, que a palavra que não provocou por sua vontade, ela expressa dolo. Logo, quem age por culpa, que é esse segundo exemplo que eu dei, poderia sim se valer do estado de necessidade, porque a conduta dele não foi dolosa, foi culposa, ele poderia se utilizar da tábua de salvação e até mesmo colocando em risco ou matando, né, outras pessoas. No entanto, há uma segunda corrente que diz que, quando o artigo 24 diz que não provocou por sua vontade, vontade significa conduta voluntária. E nós sabemos que o crime culposo, ele requer uma conduta voluntária que produz um resultado involuntário, mas a conduta é voluntária. Logo, se a conduta culposa também é voluntária, para a segunda corrente, entende-se que quando diz a lei não provocou por sua vontade, isso inclui também a culpa. Para essa corrente, portanto, nem mesmo se for culposo, o agente pode se valer. Portanto, tanto faz ser doloso ou ser culposo, o agente não pode se valer dessa excludente de ilicitude. O outro requisito do estado de necessidade é a ameaça a direito próprio ou alheio, ou seja, se o direito que está sendo ameaçado é do próprio agente ou de um terceiro, imagina um policial que esteja caminhando ali por uma rua e ele vê que um cachorro vai atacar uma criança. Então, ele, entre proteger aquele bem, aquela vida do cachorro, vamos dizer que esse cachorro seja valioso, um cachorro premiado, e proteger a vida da criança, a integridade física da criança, ele acaba agindo para proteger de uma ameaça a um direito de um terceiro. Então, tanto faz se a ameaça é de direito próprio ou terceiro. A única coisa que se exige é que esse bem que está sendo protegido, em detrimento daquele que foi sacrificado, ele deve ser um bem legítimo. Legítimo. Agora, imagine você que um traficante gasta todo um dinheiro dele comprando uma droga para revender. E aí, diante de uma perseguição policial, em que o policial vai prendê-lo e apreender toda aquela carga valiosa para ele, aí imagina ele agindo contra a vida, o interesse do policial, dizendo que havia um estado de necessidade porque estava protegendo o bem maior para ele? Não, naturalmente nesse caso não, porque esse bem não é legítimo. Nós estamos falando de proteger bens que sejam legítimos. Imagine um preso não pode agredir o carcereiro alegando estado de necessidade porque ele queria proteger o seu direito de liberdade, ele gostaria de fugir e o carcereiro vem intervir, então ele agiu contra o interesse para proteger um bem dele. Nesse caso, naturalmente que não, porque o bem não é legítimo. O quarto requisito do estado de necessidade
é a inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado. Ou seja, a lei entende que o juiz, no momento de aplicar a pena, ele diz que não era justificado, ou seja, não era exigível o sacrifício daquele bem que estava ameaçado. Há um bem ameaçado e há um bem que vai ser sacrificado. Se era exigível sacrificar o bem que foi ameaçado, não haverá estado de necessidade. Agora, se não era exigível sacrificar o bem ameaçado, então haverá o estado de necessidade. Gente, trata-se da proporcionalidade aí nesse conflito de bens e interesses. É preciso saber qual é mais grave, é preciso entender qual bem tem mais importância, o bem que foi ameaçado e foi preservado ou o bem que foi sacrificado. Diante dessa situação de inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado, fica essa conclusão. Se era exigível sacrificar o bem ameaçado, não haverá estado de necessidade. Agora, se não era exigível sacrificar o bem que foi ameaçado, então estará presente esse requisito do estado de necessidade. E o último requisito é a ausência do dever legal de enfrentar o perigo. No artigo 24, parágrafo 1º, diz que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Assim, quem é que pode alegar o estado de necessidade? Somente quem não tinha esse dever. Imagine um policial, imagine um bombeiro que tem o dever legal de enfrentar o perigo, ele não pode deixar de enfrentar o perigo alegando estado de necessidade. Tudo bem? Não se fala aqui num herói, né? Imagine um policial sozinho, armado com um revólver, não tem que, diante de um tiroteio com bandidos fortemente armados, ele não tem que enfrentar. Tudo bem, é verdade. Porém, se ele estiver numa situação que lhe é permitido agir, ele não pode deixar de agir, ele não pode se omitir alegando o estado de necessidade. Por quê? Porque ele tinha o dever de agir. Mas esse assunto nos remete lá ao artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, na parte geral, que fala quando a omissão é relevante. Nós nos lembramos, então, que o parágrafo 2º diz que quem tem o dever de impedir o resultado, os chamados crimes omissivos impróprios, quem tem esse dever não pode se omitir. Mas a pergunta é, quem tem o dever? Lá no parágrafo 2º diz, lá no primeiro inciso, aquele que tem o dever legal de impedir o resultado. O dever legal é aquele decorrente da lei. Então o policial, o bombeiro, o funcionário público, ele tem o dever legal de impedir o resultado. Somente não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal ou também quem tinha o dever jurídico de impedir o resultado também não pode alegá-lo. Há duas posições que falam a respeito do dever legal de impedir o resultado e o dever jurídico. Para a primeira posição, somente não pode alegar o estado de necessidade quem tem o dever legal de impedir o resultado. Logo, quem tem o dever jurídico pode alegar estado de necessidade. Só o dever legal que não pode, pela literalidade do artigo 24, parágrafo 1º. No entanto, há uma segunda posição que inclui dever legal e dever jurídico, como compreendidos no parágrafo 1º. Logo, por essa segunda posição, quem tem o dever legal ou quem tem o dever jurídico não pode se valer dessa cláusula que afasta a ilicitude, ou seja, do estado de necessidade. Então, vamos imaginar que uma pessoa que é dona de um barco vai fazer um passeio com a família e ele contrata ali um salva-vidas particular. E o salva-vidas tem um dever jurídico, que é por meio de um contrato, então, de evitar o resultado. Vamos dizer que começa a acontecer um problema no barco, um incêndio, e o salva-vidas, ele alega um estado de necessidade, então, para fugir daquela situação, vamos imaginar que só tinha uma boia no barco e ele acaba deixando, né, as outras pessoas lá na situação de perigo. Segundo a primeira posição, né, de acordo com a primeira posição, ele pode alegar estado de necessidade, porque ele não tem o dever legal. Ele só tem o dever jurídico. Para a segunda posição, ele não pode alegar estado de necessidade, porque inclui dever legal e dever jurídico de impedir o resultado. Fala-se também em estado de necessidade
defensivo e estado de necessidade agressivo. É uma diferença bastante simples. Quando se fala em estado de necessidade defensivo, significa que o ato do agente que está em perigo, ele se volta contra a coisa da qual provém o próprio perigo. Então há uma defesa contra o próprio bem que está lhe atacando. Vamos imaginar que um veículo venha sobre a pessoa ou que um cachorro venha sobre a pessoa. O ataque é sobre o cachorro, vamos imaginar. Então o cachorro vai atacar, então o agente em estado de necessidade, ele mata o cachorro. O estado de necessidade agressivo é aquele em que a ação do agente para a defesa, né, do seu interesse, ele vai proteger o bem ameaçado, a ação é contra outro bem e não contra aquele que lhe está atacando. Vamos imaginar então que diante de um ataque de um cachorro ou de um evento da natureza, imagine uma enchente, o agente, para se safar daquela coisa que lhe está colocando em perigo, ele resolve atacar outra. Vamos imaginar, ele quebra um vidro de um carro para poder conseguir escapar, ou ele pega uma motocicleta de outra pessoa para poder fugir daquele cachorro. Então veja, o bem de um terceiro passa a ser alvo da ação do agente e não contra aquele próprio bem da qual emana o perigo. O artigo 24, parágrafo 2º, fala da causa de diminuição de pena. Quando está presente a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Imagine que, nesse caso, como o nosso direito não permite o estado de necessidade exculpante, pela teoria unitária adotada pelo Brasil, o estado de necessidade é sempre justificante. Então, como fica a hipótese em que há um bem que está sendo ameaçado e diante de um bem preservado, em que era aceito, até de certa forma, que fosse sacrificado aquele bem ameaçado? Diz o artigo 24, parágrafo 2º. Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2/3. Vamos imaginar a situação de um pai de família que tem os seus filhos com fome, em sua casa ele não consegue emprego e ele vai ao mercado e subtrai bens, comida para a sua família. Veja que o juiz, ao analisar essa situação, ele vai entender, embora seja razoável exigir-se o sacrifício daquele bem que foi ameaçado, que é o bem pertencente ao mercado, porém o agente optou por preservar o bem que é a vida, a integridade física dos seus filhos. O juiz vai entender, embora seja razoável exigir-se o sacrifício daquele bem ameaçado, no entanto, isso não afasta a ilicitude. Continua sendo ilícito, porém poderá afastar a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Mas veja, não afasta a ilicitude, por quê? Porque o nosso direito não admite o estado de necessidade exculpante. Ele apenas admite o estado de necessidade justificante e, nesse caso, não é justo, embora possa afastar a culpabilidade. Nesse caso, funciona então como causa de diminuição de pena. E a última coisa a respeito disso, do estado de necessidade, é o chamado estado de necessidade putativo. Trata-se de outra discriminante, porque nós sabemos que discriminantes são as hipóteses de exclusão de ilicitude. O estado de necessidade é uma discriminante. Quando ele for imaginário, quando por uma falsa interpretação das circunstâncias fáticas o agente entender que se encontra no estado de necessidade, vamos imaginar naquele barco que tem as outras pessoas, o indivíduo vê que começa a entrar água no barco e ele acha que o barco vai afundar, ele imagina estar numa situação de perigo e ele acaba sacrificando bens e interesses de terceiros, quando na verdade não se tratava de estar o barco afundando. Vamos imaginar que havia um dispositivo que apenas faz o barco descer um pouco, entra água para poder estabilizar, né? Vamos imaginar, e ele achava que estava no estado de necessidade. Nesse caso, o estado de necessidade funcionaria como uma causa, uma discriminante imaginária, putativa. Tal como é a legítima defesa putativa, o estado de necessidade também pode ser putativo. E aí, o artigo 20, parágrafo 1º, vai fazer aquela diferenciação entre ser o erro excusável ou o erro inexcusável, matéria que já estudamos em outro momento. Muito bem,
Era isso que nós tínhamos para falar sobre estado de necessidade.